Marco Antônio Nogueira, nasci em Colatina em 23 de maio de 1944. A minha família materna, meu avô veio da Itália com 10 anos, foi para Santa Teresa, desceu para Colatina. E meu pai de Minas foi para Colatina, ele era madeireiro, hoje estaria, né, numa situação difícil, né, que pode mais tirar madeira. E foi para Colatina, conheceu minha mãe, minha origem toda lá em Colatina. Passei a infância lá. Fui fundador do Colégio Marista, em 53, né? Foi da primeira turma. E eu sempre tive o sonho de fazer direito, mas não tinha condições. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Aos 16 anos eu fiquei órfão de pai, como a maioria da minha geração, né? E aí que eu tive que trabalhar mesmo, trabalhar e estudar. E continuei trabalhando e estudando. Tinha esse sonho de fazer direito, mas era uma dificuldade muito grande. Enveredei por outros caminhos, trabalhei 8 anos e meio no Banestes. Depois fui para o Rio de Janeiro, com as economias que eu juntei dos 8 anos. E fiz um curso que não tinha nada a ver com direito, mas era um curso curto de laboratório de análises clínicas, onde exerci por 20 anos. E depois aparece em Colatina o quê? Faculdade de Direito Colatina, né? E aí eu sou também da primeira turma da Faculdade de Direito de Colatina. Mas não tinha condições de abandonar tudo e começar uma nova profissão, deixando tudo que eu havia construído, e já com família, com 3 filhos, né, para começar a advogar. Até que eu consegui me aposentar pelo INSS, juntei todas as minhas economias, fui para Vitória e comecei a advocacia, que exerci por 4, 5 anos. E foi quando apareceu a oportunidade de fazer concurso para o Ministério Público. Na advocacia fiz mais a parte administrativa, nada criminal, mais administrativo, e empresarial, em Vitória. E depois fiz o concurso em 91, foi um concurso muito difícil. O concurso daquele ano, de 91, 92, entrei em 92. Em 91, você fazia a prova, ia para casa, ficava esperando o resultado para ver se você tinha passado. Aí, cada prova era eliminatória, né? Era um negócio que deixava a gente numa tensão nervosa muito grande. Eu acho que levou quase 2 meses esse concurso ou mais, porque você fazia a prova, esperava corrigir para ver se você ia para outra prova. E foi assim. E na minha época entramos, acho que eram 80 promotores, estava muito defasado, inclusive salarial. Mas, e ali começou a minha realização, acho, da minha vida, né? Foi a coroação de tudo que eu acho que eu podia imaginar, né, de alcançar como pessoa, e foi o Ministério Público. Foi em 92, então 88, a nova Constituição, aí a gente ainda, né, estava engatinhando, né? Foi muito difícil, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, não tinha dinheiro, não tinha verba, o Ministério Público era muito dependente, né, do governo do Estado, e a gente viajava com a máquina de escrever era da gente, o Ministério Público dava papel, mas você teria que ir na Procuradoria, em Vitória, mas sábado e domingo estava fechado. Eu, por exemplo, trabalhei muito no interior. Eu fui como substituto em vários lugares, e, por fim, fui substituto em Boa Esperança. Não tinha lugar nem para dormir. Eu dormia no escritório de um pastor da igreja. E as janelas eram como essas, assim, não tinha cortina, então 5 horas da manhã eu acordava, né? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande. Não tinha apoio nenhum, não é que
o procurador-geral não quisesse dar, mas não tinha como. Então, cada um tinha sua máquina de escrever e o nosso gabinete era o carro, porque sempre onde precisava de um promotor de justiça, né, eu lembro do doutor Wellington ligava, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem. Você está onde? Ah, estou... Pois bem, amanhã você está designado para ir para tal comarca. Chega cedo que vai ter júri. Aí a gente, porque diário oficial, demorava a rodar. Então foi um período que a gente, né, e esses bravos colegas, muitos estão aí até hoje, acho que foi um período assim, muito difícil para o Ministério Público, mas todos honraram muito o Ministério Público, até hoje estão em atividade, muitos. Dois que marcaram mais. Um júri que foi em Boa Esperança mesmo, porque foi um crime, todo crime é horrível, né, de homicídio. Naquela época não tinha o feminicídio, né? Era uma pessoa muito influente, filho de uma pessoa muito rica, que era dona de vários postos de gasolina na região, Nova Venécia e tal. A mãe dele era muito influente, era muito política e tal. E isso, naquela época, influenciava muito, inclusive o júri. E eu lembro que eu pedi o desaforamento, porque eu percebi, porque eu sempre fiquei na comarca, né? Eu morava lá, só vim embora no sábado e domingo, voltava segunda de manhã. E aí percebi na cidade que eu falei, olha, esse júri aqui está perdido. A influência da mãe pressionando, ia de casa em casa, e eu vi aquela movimentação toda. E aí eu pedi o desaforamento, era uma coisa raríssima você pedir o desaforamento, quer dizer, tirar daquele foro e ir para outro lugar. E aí fizeram a manobra para ir para Pinheiros, que é colado, que não adiantava nada, que era de influência dela também. Então foi uma dificuldade muito grande, acho que foi uma vitória do Ministério Público, quer dizer, através do promotor de justiça, né? Porque eu também usei a influência do procurador-geral e todo mundo, e para que fosse desaforado esse júri, que demorou, mas foi para Nova Venécia. E ele pegou uma condenação. Não fui eu que fiz o júri. Então, acho que isso marcou muito. E o outro foi em Mimoso do Sul, que foi um júri também, mesma coisa, de uma pessoa que matou a namorada, e influente também. Eu morei em Mimoso do Sul, né, os 3 anos que eu fui promotor lá, e a dificuldade, como sempre, né, de fazer o júri com uma pessoa, mas eu não percebi nada. E foi logo quando eu cheguei, e fiz o júri e perdi o júri. O que quer dizer perder o júri para o promotor? Não consegui a condenação, apesar das provas. Passado algum tempo, a gente começa com amizade e tal, eu morando na cidade, comecei a frequentar, né, os bares lá, com as pessoas e tal, e passado mais de ano que eu estava lá, e um dia voltou esse assunto. Aí eu falei, não me conformo ter perdido aquele júri e tal. Aí as pessoas da sociedade falaram, doutor, você podia fazer chover lá, que já estava tudo combinado. A sociedade ia absolver o camarada de qualquer jeito. Então, essas mais marcantes foram essas aí no Tribunal do Júri da minha vida. Mas, assim, essa minha atividade junto à sociedade. Eu acho que o artigo 129 da Constituição, onde diz que o promotor e o juiz, se titular morar na comarca, é importante porque ele participa da vida, ele vê as dificuldades, né? Porque, principalmente no interior, eu gostei muito de trabalhar do interior, porque você conhece as pessoas, né? Em Domingos Martins existe uma cultura, né, que são pomeranos, né, que nem existe mais a pomerana, né? São pessoas que nem falam português, falam dialeto, que é muito difícil, e eles são muito frios, né? Teve um caso que eu só descobri porque ganhei a confiança da comunidade, de algumas pessoas, de um homicídio e ninguém descobria quem tinha sido o autor. E, com o passar dos tempos, pela confiança, um vizinho vai me contar que o próprio vizinho, que tinha ido no enterro do camarada, é que tinha matado. E aí começamos
né? Indiquei a polícia e aí chegamos à autoria, que era o vizinho que chorou no dia do enterro do cidadão. Então, assim, trabalhar com a sociedade, morar, eu acho que é muito importante. Eu acho que essa participação minha me gratificou muito, porque eu sempre me identifiquei a comunidade que eu trabalhei, e a gente consegue bons resultados, eu acho que é assim. O meio ambiente é tudo, né? Aqui, é tudo isso. Eu, por acaso, fui para o meio ambiente, né? Por questão de substituir colegas, né? Eu vim para Guarapari, substituindo colegas. Inclusive, a doutora Catarina, quando foi procuradora-geral, no discurso dela de entrega, passando o cargo para o doutor Zardini, eu fui surpreendido que ela fez um levantamento, e ela disse isso no discurso dela. No período que ela foi procuradora-geral, eu fui o promotor de justiça que mais substituiu colegas naquele período. Porque ligava, o colega está doente em Anchieta, o promotor foi transferido. Eu nunca me neguei a substituir ninguém. Marco Antônio, você pode substituir, daqui a pouco está indo a designação via fax. Fax, né? E eu nunca me neguei E com isso apareceu o meio ambiente, não tinha ninguém, e eu comecei a atuar. E comecei a me interessar pelo tema, e eu vi que o meio ambiente não era simplesmente a legislação, era o todo, né? É a convivência das pessoas, é a cidade em si, né? É o transporte urbano. Em Guarapari, que é onde mais eu desenvolvi isso, né? As praias, né? Essa reforma que teria que ter sido feita aqui, e ninguém tinha coragem de enfrentar, porque é uma dificuldade muito grande a resistência e os políticos não permitindo. Foi o caso da primeira grande trabalho que a gente fez aqui, né? Que foi o centro da cidade, que começou pela Praia dos Namorados e depois a Praia das Castanheiras, que eram... Na Praia dos Namorados eram 3 quiosques, na verdade não eram quiosques, né? Eram uns barracos, um deles inclusive era ponto de venda de droga. Existia um projeto do governo do estado para urbanizar, mas ninguém conseguia tirar. Então nós fizemos um acordo, retiramos, e aquilo que a gente sabe, né? Normalmente o político não quer, não vou tirar porque isso traz desgaste, né? Na Praia das Castanheiras foi mais difícil ainda, porque eram 26 e só ficaram 9. E aí qual o critério para deixar essas pessoas lá? Ficaram os 9, que eram só 9 quiosques. E, na verdade, eram uns quiosques, os que tinham lá, imundos, né, de fibra de vidro, um em cima do outro, não tinha higiene nenhuma e tal. E ninguém queria enfrentar isso. Eu procurei o prefeito na época, Antônio Gotardo, e falei, prefeito, você tem que formar uma comissão, botar alguém, assistente social, né, um de cada área, né, urbanismo e tal, um da procuradoria, por causa do aspecto legal, e fazer um processo seletivo. Vamos estabelecer os critérios. Quem tem antiguidade, quem vive só disso. Porque tinha gente, tinha um gerente do Banco do Brasil que tinha um quiosque. Tinha um padre de Minas que tinha um quiosque. Ele era proprietário e ele arrendava. Então, isso aí nos permitiu eliminar alguns. E os outros foram... Nós fizemos um termo de ajuste de conduta, e durante aquele período que se preparava para fazer a implantação das construções, né, diminuímos o número, os engradados que ficavam em volta daqueles quiosques, que não tinha lugar para guardar e tal. Então, aqueles que estabelecemos o número de mesas e cadeiras, aqueles que mantiverem e não receberam nenhuma infração, tiveram pontuação também. O grande problema foi
administrar isso. Eu não podia participar diretamente. E havia pedidos políticos. Ah, fulano tem que ter quiosque, porque, né, o vereador pedindo e tal. O que a gente fez? Não tinha onde fazer essas reuniões, para que eu pudesse fiscalizar, que era o meu papel. Aí fizemos dentro do gabinete que eu tinha, numa promotoria aqui, que era até alugada, e eu ficava na minha mesa, trabalhando, e a comissão reunida. E eu de olho no pessoal para poder manter o critério. E assim que foi feito. E aí ficaram os 9, estão lá até hoje, né? E está funcionando muito bem até hoje. Felizmente, foi uma reurbanização, acho que muito boa para a cidade. Foram criadas as micro-regiões, né? Essa aqui foi a primeira. E, como eu estava atuando já na área, né, eu assumi a coordenadoria. Diga-se de passagem que não é remunerada até hoje, né? Não é remunerada. Então, era exatamente para ampliar, porque o colega, por exemplo, Anchieta, tem 10 mil processos, um promotor de justiça, hoje não sei se tem mais algum, é um promotor só para tudo. Ele não tem como dar conta de fazer audiência, falar nos processos, atender a comunidade e fazer esse trabalho extra, porque é um trabalho extra, né? Então, eu dava suporte aos colegas, sempre nessa área, com autorização deles, porque eles são os promotores naturais. Então, eu aprendi andando, né? É igual andar de bicicleta, aí você vai aperfeiçoando, foi isso que aconteceu. E eu fui aprendendo, na verdade, como é que eu deveria fazer isso. A atuação foi vendo a necessidade de cada município, né? E inserindo. E aí tinha uma dificuldade, né? Especificamente aqui, que era maior, que era a Samarco, com o aspecto da poluição, que a população reclamava, as prefeituras, o IEMA, né? A sociedade civil. E aí, eu acho que essa maneira minha de ser, de colocar todo mundo, né? Procurei individualmente e coloquei todas as pessoas, todos esses atores, para conversarem e chegar no entendimento, que felizmente deu certo. Qual seria? Né? De assinar termos de ajuste de conduta, porque não adianta você querer exigir da empresa, que foi o caso aqui, as correias, por exemplo, que transportavam as pelotas de minério, elas eram a céu aberto, né? E ficava multa, não multa, impede e tal. Não, tem que chamar, foi o que eu fiz, e falar, olha aqui, isso aqui polui. Vocês vão ficar nesse embate a vida toda e continua, que é o caso de Vitória, que até hoje não resolveu. O que nós temos que fazer? Ah, tem que fazer isso. Samarco, qual o prazo que você quer para fazer isso? Eu acho que é por aí. Aí eu preciso do prazo. Não, esse prazo está muito longo. Aí você discute e foi feito. Com isso, houve um investimento de 250 milhões. Né? Precipitadores eletrostáticos, né? Wind fence, tudo isso foi feito, mas você tem que... O ship loader, que é o carregador de navio, porque quando estava carregando, bate o vento e leva aquela poeira do minério. Então, nós demos um prazo. Esse ship loader veio da China, foi construído especialmente para Samarco. Mas eu tinha que dar um prazo, 1 ano, 2 anos, vou dar o prazo. Mas vai fazer? Vai fazer. E nesse prazo, um prazo razoável. E veio um navio da China só para trazer esse equipamento, de tão grande que é. E está lá. E, lamentavelmente, depois teve um acidente em 2015. Agora, pavimentação das ruas da Samarco. Não eram pavimentadas. Colocamos no termo. Por quê? Constatamos que os caminhões circulando, aquele pó de minério que sobrava de resíduo, era levantado e poluía o ar. Então, você aprende essas coisas, você vai aprendendo no dia a dia. Agora, para isso, tem que sair do gabinete,
junto com a comunidade, junto com o representante da prefeitura, junto com o representante dos órgãos, como o IEMA, né? E ir lá no local, e mostrar, e discutir, né? Se você não fizer isso, sozinho você não vai conseguir. Eu digo que é muito fácil você propor ação, principalmente ação civil pública. Hoje, então, com um computador, eu falei que no início a gente tinha que datilografar, né? Chegava lá no meio e com carbono, aí você errava, pulei uma linha, tinha que datilografar tudo outra vez. Hoje não, você cola e copia, né? Só mudar lá os nomes das partes, você tem uma ação. Mas é isso que resolve? Não sei. Algumas vezes, sim. Eu propus várias ações, duras, inclusive, contra poluidores mesmo, e contra pessoas que poluíram o meio ambiente e cometeram outras infrações. Mas eu acho que sempre que possível, em coisas de longo prazo com grandes empresas, é possível fazer. Peço até desculpas, mas eu tenho que citar o caso de Vitória. Até hoje não se resolveu isso. Enquanto não se fizer um grande, entendeu, acordo, né, mas com seriedade, né, não adianta. Multa, polui, vai lá, embarga. E uma coisa que eu aprendi, né, falando nessa história de entrar no meio ambiente, quando eu comecei a estudar, eu vi, naquela época, não sei hoje, ninguém nunca pagou uma multa integral de meio ambiente. Ninguém. Nenhuma empresa no Brasil nunca pagou uma multa integral de meio ambiente. Recorre, depois reduz, depois para não sei o quê, e depois dá uma compensação lá, que a gente nem sabe como é que foi feito aquilo. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então é preferível, às vezes, você, né, deixa aí o anel, mas não vai o dedo, né? Quando veio a quarta usina, fizemos um estudo, eu fiz um levantamento na polícia e tudo. A terceira usina veio 5.000 homens, 6.000 homens, homens que diziam homens e mulheres, mas a maioria realmente homens. Empresas, contrato peão por causa das obras, né? Houve um impacto na terceira usina absurdo de prostituição, gravidez de menor, violência, né, nessa região toda, e principalmente Anchieta. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Fiz esse levantamento e criamos um fórum. Nós nos reuníamos periodicamente na cana de Anchieta e discutimos isso. Foi feito o levantamento e os cidadãos ajudaram a fazer esse levantamento. E aí, o que acontecia? Na ocupação, viam as empresas, alugavam uma pousada inteira, um hotel inteiro, e ficava aquele monte de homens, peões, engenheiros, cada um tal. E o impacto era terrível para a cidade. O que nós fizemos? E aí eu trabalho com o Corpo Bombeiro também. Fizemos o levantamento dos 77 estabelecimentos de hospedagem de Guarapari, Anchieta e Piúma, esses três, só 7 estavam regularizados. E aí, junto com o Corpo Bombeiro, junto com a sociedade, regularizamos todos. E mais, quem ficou regularizado, assinamos, a Samarco só poderia assinar com aquela empresa se a empresa concordasse em que se fosse colocado os trabalhadores onde houvesse e onde fosse indicada a vaga. Então não deixamos concentrar. Então tinha gente hospedada em Guarapari, Anchieta, Piúma. Então distribuiu, não ficou aquilo. E isso também, na terceira usina que nós constatamos, foi um impacto muito grande, porque algumas pousadas pensaram assim, opa, vou ficar com 3, 4 meses de lotação, né? Ou 6 meses, enquanto durar aí a obra. O que aconteceu? Quando as empresas foram embora, aqueles habituês
aqueles frequentadores daquela pousada que procuravam, frequentavam sempre, pararam de procurar. Quando as empresas foram embora, as pousadas quebraram. Então, tudo isso foi um levantamento que nós fizemos e chegamos a essa conclusão. Então, começamos a distribuir, né? E aí apertamos essa marca. Essa marca só assinava o contrato com essa empresa se aquela empresa se submetesse. Era uma dificuldade? Era, porque um pouco de empregado ficava em Guarapari, um pouco em Anchieta, perto do local de trabalho, outro Pium, mas tinha que ficar. E isso foi muito bom. Proibimos a chamada república, mesmo que fosse entre engenheiros, independente de quem fosse, com mais de 5, 10, 15 pessoas, que alugavam a casa e dividiam. E isso o impacto ambiental terrível, de lixo, de tudo, né? E fora esses outros aspectos que eu falei, de prostituição, de gravidez precoce, de adolescentes. E o impacto foi o mínimo possível. Na época, o meio ambiente era muito assim, né? O pessoal nem gostava muito de mexer com o meio ambiente, né? Eu acho que todo, né? Quando foi criado, né? A Procuradoria de Meio Ambiente, eu acho que nos deu uma força muito grande. Eu acho que todos que participaram disso foi muito importante. E os procuradores gerais, a Catarina, o Zardini, né? E o Éder também deram muita força sobre esse aspecto, né? Nos deram muito apoio, né? Então, os colegas de meio ambiente se entusiasmaram, porque você precisa de apoio. Você precisa de apoio. Você fica aqui na comarca, né? No dia a dia, você tem que ter um apoio dos órgãos superiores, né? O Conselho Superior do Ministério Público foi importantíssimo. Porque esse termo de compromisso socioambiental, onde é que está escrito isso? Ah, não, o que existe é TAC, mas entendeu o Conselho Superior do Ministério Público e homologou todos o que eu fiz, todos, sem nenhuma restrição. Então, sem esse apoio, né, então eu tenho que destacar quem? O Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador-Geral, Catarina, foi formidável, entendeu? Entendeu isso. Mais do que entendeu, né? Pegou isso como meta da administração dela, né? O Zardini, eu falei, né? O Éder, fundamental, né? Esse trabalho, porque o promotor na comarca, a gente chega de noite em casa e fala, puxa vida, será que eu estou no caminho certo, né? Eu preciso de apoio, você precisa de apoio, você não é um super-homem, né? A gente, dentro de casa, à noite, amanhã eu tenho uma reunião importantíssima, eu rezava muito, viu? No dia das reuniões aqui, porque é muito difícil são vários interesses. Tem o interesse do lucro, da produção, né? Do cidadão que é impactado, né? Dos órgãos fiscalizadores que você também tem que respeitá-los, né? Então, são muitos atores com papéis diferentes que você tem que juntar para poder fazer isso. Então, meu destaque são principalmente para esses procuradores, né? E para todos os conselheiros do Ministério Público dessa época, né? A Nícia, né, que foi do meio ambiente, também deu muito apoio. Quer dizer, todos esses colegas foram muito importantes. Havia um entendimento, era o meu entendimento, havia até já feito um estudo a respeito, mas não estava consolidado, de que o vice-prefeito, ao assumir, hoje, se ele assumir durante um dia, se ele assinar um ato, está consolidado, mas naquela época não estava consolidado isso. Havia uma discussão se podia não. Mas eu fiz um levantamento e havia consultas de um deputado, inclusive do deputado aqui do Espírito Santo, se era considerado terceiro mandato. E havia um entendimento de alguns que seria terceiro mandato. O meu convencimento de que era terceiro mandato. Então, o Edson havia sido vice-prefeito,
houve vários impedimentos do Antônio Gotardo, e ele assumia, depois o Antônio Gotardo voltava judicialmente. Um negócio difícil aqui, um período difícil que passou aqui. E ele assumiu várias vezes, mas independente de assumir quantas vezes ele foi, ele assumiu como prefeito. Depois, ele se candidatou a prefeito. Ele era vice do Gotardo, se candidatou a prefeito, foi eleito. Então, para mim, foi uma reeleição, porque ele já havia ocupado, mesmo que por 2 anos. E aí ele registrou a candidatura, eu impugnei a candidatura. E aí foi uma batalha muito grande, porque eu enfrentei um poderio muito grande. Inclusive, Zé Sarney, eles procuraram todo mundo que eles puderam, isso foi noticiado no jornal, entendeu? Contrataram grandes advogados e no final o TSE, né, promotorzinho aqui da Roça, deu 7-0. E aí eu mesmo fui culpado de ter que fazer outra eleição, né? A minha pena foi ter que fazer outra eleição. E eu não sei se vocês sabem, a gente ocupa o eleitoral por 2 anos e há um rodízio entre os promotores. Não existe promotor eleitoral titular. E aí, em novembro, foi novembro de 2012, a eleição foi considerada nula e aí fizemos outra eleição. Aí o meu desafio era fazer outra eleição em tempo recorde. E nós conseguimos, foi em novembro, até que foi julgado em dezembro, em janeiro que saiu o resultado do TSE. No dia 3 de fevereiro conseguimos fazer outra eleição, em tempo recorde. E que foi esse tempo recorde? Foi do Brasil, Guarapari e outro município no sul do Brasil, os primeiros a fazer a nova eleição depois de impugnação. Foi uma vitória do Ministério Público, né? E hoje está consolidado, né? Um ato que o vice-prefeito assine como prefeito, ele queima uma etapa de eleição. Não precisa dizer que o prefeito me adora, né? E na época os votos não foram revelados, mas ele teve 60% dos votos, sabia? Eu acho que foi nessa área, viu, que a gente trabalhou no aspecto social, né, de convencer a empresa da participação dela de se inserir, não ficar encastelada lá, né, e nem o município aqui, né, reunir esses atores. Acho que isso para mim foi uma grande realização, né, esse modelo, que na verdade não existe TCSA oficialmente, a gente criou isso, essa figura, né? Foi um modelo inovador. E eu digo até aqui, em uma das entrevistas na época, que o meu sonho, né, era implantar isso em todo o Espírito Santo, esse modelo, e depois, assim como a Casa do Cidadão, né, e depois Brasil afora, né? Mas, lamentavelmente, chegou aos 70 anos, eu saí contra a minha vontade, depois houve um entendimento aí 1 ano e pouco depois, o Supremo entendeu que pode ir até os 75, aí como eu não tenho muito juízo, né, eu entrei com ação. Eu entrei com ação para voltar. O Éder, na época, era procurador ainda, né, me deu uma declaração de que a 6ª promotoria estava vaga, então meu argumento é de que eu poderia voltar porque não ia tomar o lugar de ninguém. Só que depois eu fiquei sabendo que eu perdi essa ação porque havia desembargadores que estavam aposentados e queriam voltar. Só que a vaga deles estava ocupada por outro, que não era o meu caso. Mas eu ia abrir um precedente. E com isso eu perdi a oportunidade. Eu nunca tive assim
e é o que mais me fez falta na aposentadoria, é apego ao cargo, entendeu? O que eu, agora que eu estou me adaptando, depois de 4 anos, que eu senti muita falta é de atividade, entendeu? Do dia a dia, né? De estar aqui na promotoria, de atender as pessoas e tal. Então, eu sinto falta disso. Não sinto falta do cargo, eu sinto falta da atividade de promotor de justiça. E isso foi muito difícil para mim. Eu gosto de estar com a comunidade. Até hoje eu passo no meio da rua, modéstia à parte, e isso aí é muito gratificante para mim, porque Guarapari, fora do verão, principalmente onde eu moro no centro, todo mundo se conhece, todos me cumprimentam, me tratam com o mesmo respeito, com a mesma consideração, me fazem consultas até hoje. Me colocam, às vezes, numa saia justa, né? Aí eu encaminho aqui para a promotoria, entendeu? Mas me dá muito prazer isso, de saber que essas pessoas, embora eu não tenha mais o cargo, né? De ser reconhecido. Essas homenagens, por isso que eu falei, de morar na comarca, de fazer parte né, como cidadão, né? Então, eu era um cidadão, morador, né? De todas as comarcas que eu trabalhei. Todas. Na Venécia eu morei, aluguei apartamento lá, não tinha auxílio de moradia, né? Em todas elas que eu fui titular, eu morei. Guarapari, né? Todas elas. E eu acho que essa vida, né, de cidadão, junto com todos os outros cidadãos, é que levam ao reconhecimento das pessoas. Ontem mesmo, não, antes de ontem, eu recebi da Câmara Municipal, que é a mesa diretora de Anchieta, vai me prestar uma homenagem com um título de, não sei onde é que está aqui, eu achei que eles tinham esquecido de mim, não esqueceram, está aqui, ó. É porque eu recebi pelo o presidente da Câmara Municipal de Anchieta, pelo presente tenho a honra de levar ao vosso conhecimento que a Câmara Municipal de Anchieta, por iniciativa da mesa diretora e aprovação unânime dos senhores vereadores, outorgam a vossa senhoria a comenda à dignidade. Vai ser no dia 5 de junho agora. Quer dizer, 4 anos depois, eu acho que eu deixei alguma coisa. E aquilo que eu digo, né, o cargo de promotor, né, o trabalho que a gente fez. Né? Viva o Ministério Público, né? Acho que a Constituição de 88 nos deu, né, um presente. O Ministério Público, antigamente, era só aquele órgão considerado acusador, né, que queria só punir todo mundo, e só no aspecto criminal. Então, com a Constituição de 88, né, eu acho que essa moçada que está entrando aí, eu posso falar moçada, né? Porque tem até o colega lá Dr. Robson de Anchieta, né, me chamando de doutor, eu falei, Robson, eu sou seu colega, você está me chamando de senhor, doutor, eu sou seu colega. Não, mas você sabe, eu falei, olha aqui, ó, você pega a minha idade, divide por 2, eu sou quase da sua idade, então não tem problema nenhum. Então, porque eu acho que são colegas que estão começando, tem muita gente boa aí. O que eu acho que, né, parece que a gente está fora, é fácil dar opinião. Que eu gostaria que tivesse uma integração maior. Eu acho, na nossa época, né? É saudosista. Tá? Nós tínhamos mais reuniões em Vitória, entre promotores e tal. Quer dizer, o Ministério Público cresceu muito, mas acho que nada impede de ter essas reuniões, essas discussões, esses fóruns, não muito formais, mas a gente trocar experiência. Acho que é muito importante isso. Né? Ninguém sabe tudo. E alguém sempre tem alguma coisa para contribuir, para dar, sempre. Né? Eu tenho e tenho para receber, é isso que eu falo. Eu aprendi muito com a população, com o dia a dia.
né? Aí você falou assim, meio ambiente, como é que foi isso? Foi assim, né? Igual andar de bicicleta, né? Fui andando, tropeçando e aí fui aprendendo, né? Não existe uma forma. A forma é o dia a dia que ele te ensina e vai te mostrando os caminhos e você tem que procurar os caminhos, né? Eu gostaria que os colegas, os que estão chegando agora, esses jovens aí, trocassem experiência. Eu acho que faz falta, e aí volta aquele negócio, parece que eu estou em causa própria. Mas agora já ultrapassei essa parte de promotor voluntário, que a gente poderia contribuir. Não é mandar no colega. Eu tenho humildade suficiente de falar, não, o colega que manda. O que é que eu tenho para fazer aqui? Tem que ter esse desprendimento também para ser voluntário. Mas, lamentavelmente, não foi regulamentado. Então, eu gostaria, a mensagem é essa. Olha, vocês têm na mão, né, a esperança do cidadão. Né? A esperança do cidadão é o Ministério Público. Está aí a Lava Jato, né? Todo mundo achou que esse país não tinha jeito, e só está tendo jeito pelo trabalho do Ministério Público. Claro, tem a Polícia Federal, ninguém faz nada sozinho, como eu disse. Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo está imbuído da mesma coisa. Mas o Ministério Público é o dono da ação, né? O dominus litis, a gente sempre falou isso e está escrito. Então, ele é o dono da ação e, através dele, é que a gente está conseguindo. E eu espero que os colegas se inspirem nesses que estão fazendo isso e tendo a coragem. Tem que ter coragem, né? Eu não lembro qual autor, mas num dos livros que eu li sobre o Ministério Público e tal, ele falou assim, promotor não tem que ter medo, né, de fazer inimigo, de desagradar. Não é sair brigando com todo mundo, agredindo todo mundo, fazendo inimizade gratuitamente, não. Mas não tem que ter medo de confrontar, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Então eu espero que essa nova geração, esse pessoal que está entrando aí, com bastante garra, para ter um país melhor.